Hoje eu gravei um vídeo, esse aqui ó, falando que a esquerda americana dos Estados Unidos não se importava nada com o Hamas, com Israel, que na verdade eles estão preocupados com o poder. E aí entrou o Trump e em 8 meses acabou com a guerra que estava durando mais de 2 anos. Eu me refiro àquele conflito pontual, porque essa guerra, eles têm essa guerra há milhares de anos já. Tá, o que que acontece? Apareceu um amigo aqui falando que os Estados Unidos não têm esquerda. Olha aqui. Estados Unidos e quase toda a Europa são progressistas, lá é liberado o casamento entre pessoas do mesmo sexo, tá. Diferente de Cuba e China, que são países de esquerda, porém conservadores. Vou dar um exemplo do meu estado, ok? Eu torço pro Cruzeiro, por isso eu torço pro Atlético. Um paulista, eu torço pro Corinthians, por isso eu torço pro São Paulo. O cara do Sul, eu torço pro Grêmio, por isso eu torço pro Inter. Essa frase não faz nem sentido. Eu vou tentar te mostrar. Eu entendo a dúvida dele. Na verdade, a sociedade está praticamente toda perdida com relação a isso. A gente acha que hoje a esquerda e a direita é determinada por Lula e Bolsonaro. Vocês acham que a personificação da esquerda é o Lula e a personificação da direita é o Bolsonaro? É claro que não é. Eles podem ser representantes, mas não são personificação. Mas vamos lá. Por que meu amigo, essa frase sua não faz o menor sentido lógico? Até o século XIV, a gente chamava os filósofos de universais. Eram, Platão, Aristóteles, Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, o próprio Deus se fez carne, que é Jesus Cristo. O que eles falavam? Que a definição da realidade, a definição das coisas, ela é extra ser humano. Vou tentar te dar um exemplo. Galinha. O Platão, ele achava o seguinte, que existe um negócio chamado mundo das ideias e que lá tem a ideia perfeita de galinha. Então, quando você olha para a rua, faça um esforço, viu, gente? Esse aqui é o vídeo mais pesado. Você olha para a rua, você vê uma galinha marrom, uma galinha branca, uma galinha sem pato, uma galinha sem pena. Você não chama todas elas de galinha? Chama. O ato de ela ter perdido uma pena, perdido uma pata, perdido um olho, tira dela a essência de ser galinha? Não. Então não somos nós que determinamos a galinicidade dela. Para Platão existia um mundo das ideias, que era onde ficava a ideia perfeita de galinha, e você aplica isso no mundo real. Se eu pegar pena, bico e colocar num cachorro, ele vira galinha? Não, ele continua sendo um cachorro. Correto? Correto. Depois veio Jesus Cristo, o próprio Deus se fez carne na terra e falou, gente, presta atenção, meus filhos, a verdade é Deus. É Deus. E a gente, o ser humano, no caso ele falando, vocês, é só criatura. Ele é a verdade, ele é o caminho. Não foi o que Jesus falou? Eu sou a verdade, Jesus não é Deus? Santíssima Trindade. Espero que você saiba disso, né? Eu sou o caminho e tal, a vida. Pois é. O que ele está te dizendo? Quem determina o que é certo, o que é errado, o que é verdade, o que é mentira, o que é fake news, o que não é Deus. Porque ele é o Criador. A gente só é a criatura. Não é à toa que a gente tem o livre-arbítrio, a gente tem a escolha, e toda vez que eu me comporto de maneira errada, a gente chama isso de mal. Isso me afasta de Deus. Toda vez que eu me comporto de uma maneira certa, isso é o bem, isso me aproxima de Deus. Por ter o livre-arbítrio, eu posso escolher. Mas existe uma ideia de Rafael perfeita, que é Deus. Ele vai falar, Rafael perfeito seria assim, 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 assim. Não é perfeito, seria uma palavra muito forte. O melhor do que o Rafael poderia ser. Melhor falar assim. Ele sabe direitinho isso. Então eu vou ter que ter a humildade de pedir a Deus, por favor, me ajuda, me oriente. Embora ele não possa me guiar literalmente, porque senão vira um bonequinho dele e eu tenho livre-arbítrio, mas ele pode me dar esse suporte. Então você entende que, sendo Platão, sendo Jesus Cristo, as definições das coisas são extra a gente. É algo fora da gente que determina isso. Eu vou chegar aqui, tenha por favor um pouco de paciência. Quando esse Guilherme de Ocla aparece no século XIV falando não é verdade. Essas ideias de beleza,
de essência. Isso não existe, isso é uma criação. O que existe é aqui, o Rafael, o Pedro, o vídeo. Mas essas coisas, bom, a gente chamaria mais filosóficas, né? O que é a beleza? Defina a beleza. Ele vai falar, não existe a beleza. Existe o Rafael e existe a Maria. E existe o Pedro e é isso aí. Ah, mas o Rafael é mais belo do que o Pedro. Não pode, porque como não tem a definição de beleza, então não existe isso. Existe o Rafael e existe o Pedro. Então esses termos de essência, beleza, sabedoria, verdade, são os universais que acreditavam que existia devido ao mundo das ideias, devido a Deus e etc. Quando o Vince Guilherme de Ockham faz isso, ele acaba com esse raciocínio universal e surge toda essa merdaiada que vai surgir do século XV, XVI para frente. Por quê? Porque a partir de agora, tudo é a negação do mundo das ideias, ou no caso do cristão, a negação de Deus. Então a Revolução Francesa, não é à toa um termo chamado revolução, porque vai negar essa ordem que Deus tanto quer pra gente. Depois havia um marxismo, que é isso que provavelmente é o que ele está defendendo, mas também é uma negação da ordem. Marx acha que ele é uma espécie de divindade que vai falar para os outros humanos imbecis o que é a verdade. E para ele a verdade é o quê? Que os fatores econômicos guiam todo o processo histórico e que só existe duas classes sociais. Como é que você consegue acreditar isso até hoje? Só existe duas classes sociais, o proletariado e o burguês, e o proletariado tem que matar o burguês e tomar o poder. Isso é o pensamento marxista. Isso é o contrário do que eu acabei de explicar. Que existe um ser, Deus, que ele determina o que é verdade e o que é mentira. Não um bosta igual Marx. Então, a Revolução Francesa, Marx, progressismo, tudo é esquerda. Tudo é oposto ao conservadorismo, ou para quem é mais radical, ao tradicionalismo, ao que esses universais pregavam. Então, quando você vai contra essa essência de que existe um Deus, que ele é o definidor de tudo, e a gente vai buscar ele, se você concorda com esse raciocínio, você é um cara de direita conservador, no caso mais radical, tradicionalista. Se você nega isso e você acha que é você que determina o que é real, você é um cara de esquerda. Agora, é claro, existem N esquerdas. Agora continuam sendo esquerdas. A merda da Revolução Francesa foi uma esquerda. A merda do marxismo é uma esquerda. A merda do progressismo é uma esquerda. São esquerdas diferentes, mas são esquerdas. São processos revolucionários. São processos contra essa ideia que eu acabei de falar. Porra! Eu sei que demanda um pouco de filosofia, mas eu acho que deu para entender. Vamos dar um exemplo, para terminar aqui. Se você for ver a criação do universo de acordo com a ideia científica atual, que é o Big Bang, a mais aceita, o universo foi criado de uma explosão. Você entende que explosão é caos? Explosão é desordem? Como um início desorganizado leva a isso aqui... Ah, não dá pra ver, Deixa eu ver se eu consigo... Beleza, consegui. Como um princípio de desordem leva a isso? Tudo organizado no seu devido lugar, como uma explosão, sem um Deus, sem nada, vai gerar toda essa organização. Pô, minha esposa acabou de me falar, ela é bióloga, que o corvo, o pássaro, né, o corvo, quando está sentindo mal, que ele sabe que tem alguma doença, ele desce, deixa as formigas subirem nele, porque elas soltam, acho que ácido fólico, eu posso estar errado, não é minha área, ok? Que combate essa doença. Tá vendo como é organizado? Já estudou o DNA? Cara, são duas, né, como é que é? Duas estruturas que determinam tudo o que você é. Como isto surge de uma explosão que é caos puro. Eu não estou debatendo aqui sobre o que... Eu estou usando de lógica. Enquanto dentro lá do raciocínio cristão, existe um Deus que é a ordem. Ele não é organizado, ele é a ordem. E ele vai trazer ordem para tudo aquilo que ele cria. Entenda, meu camarada, tudo que discorda dessa questão de Deus é esquerda. Tem esquerda mais louca, esquerda menos louca, mas continua sendo esquerda. Você não pode falar de marxismo e esquerdismo conservador. Deu pra entender?